As regiões polares da Terra não só impactam diretamente as condições ambientais e climáticas do planeta, mas também são motivos de movimentos geopolíticos crescentes. A Antártica, por exemplo, tem as maiores reservas de água potável no mundo, além de grandes reservas de recursos naturais. Já as reservas minerais do Ártico fazem com que essa zona gélida também seja estratégica. Elas representam atualmente 30% das reservas mundiais de gás. Mas quais são os interesses geopolíticos em relação aos espaços polares? Como eles influenciam de forma distinta a ocupação e a exploração dessas regiões? É sobre isso e muito mais que a gente vai refletir hoje no Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, buscamos estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas e mostrar que a preservação ambiental é, sim, um interesse nacional. Também abrimos espaço para um debate franco e plural, levando em consideração as divergências e identificando as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio desta temporada do Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Qual é a nossa estratégia para a Antártica? Os outros países estão desenvolvendo a sua estratégia. E a gente, né? Qual é o nosso hub? O Brasil, por causa do Atlântico Sul, ele traz a Antártica para o seu entorno estratégico, porque a Antártica é a fronteira final do Atlântico Sul. A Antártica é hoje a região que mais tem sofrido com o aumento de temperatura no planeta. Um estudo da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, descobriu que 3 importantes geleiras da Antártida Ocidental, Pope, Smith e Kohler, estão sofrendo recuo sem precedentes, segundo o artigo que foi publicado na revista Nature Geosciences. Mas os efeitos negativos das mudanças climáticas não param por aí, viu? No Ártico, o derretimento das calotas polares gera não somente preocupações relacionadas aos danos ambientais e climáticos irreversíveis decorrentes do degelo, mas também pode afetar a forma como os países exploram os recursos minerais da região, como petróleo e gás. Entender a relação entre ciência e geopolítica no contexto da presença dos estados, em particular do Brasil, nessas regiões polares, é urgente. E é sobre isso que vamos conversar neste episódio. Aqui, vamos discutir os desafios impostos nesse contexto, além das oportunidades de cooperação. Para nos ajudar nessa missão, buscamos 2 pessoas que são referência nessas áreas. Conversam comigo hoje Paulo Câmara, atual coordenador de projeto de pesquisa no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. O Paulo também é professor associado no Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e da Escola Superior de Defesa. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. É uma alegria estar aqui com vocês. Conte conosco. A alegria é toda nossa. E a gente também tem a Gabriele Marina Molina Hernandes, que é pesquisadora associada na Escola de Guerra Naval e doutoranda em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal Fluminense. Gabriele, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Olá, professor Paulo Câmara. E uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar a nossa conversa pelo seguinte ponto. É bem comum, entre especialistas, o entendimento de que a ciência é uma ferramenta geopolítica dos Estados na construção das presenças deles nas regiões polares. Para quem está nos ouvindo agora compreender o que significa na prática essa relação entre ciência e geopolítica, pensando em exemplos concretos mesmo. Gabriele, você pode começar, por favor? Essas 2 regiões, elas têm suas peculiaridades, elas têm suas particularidades geopolíticas, né? Lembrando que o Ártico está sob o Conselho do Ártico, a Antártica está sobre o Tratado da Antártica. Então, cada determinação política vai ajudar a conduzir como que vão ser feitas as relações dos países dentro desses 2 espaços. Quando a gente está falando do Ártico, a gente já tem uma exploração regional, né? O Ártico ele é composto pelos países que fazem parte do Círculo do Ártico. A Antártica não é um país, ela é um território sem estado, mas ela é composta pelos diversos países que estão ali na Antártica.
que fazem parte do Tratado da Antártica. São países que assinaram o Tratado da Antártica, que fazem pesquisa, e o espaço está designado como um espaço de pesquisa voltado para a paz. Então, a Antártica está inteira destinada à pesquisa, diferente do Ártico, que apesar de existir pesquisa na região, ele é aberto à exploração. A Antártica recebeu uma moratória de 50 anos, contando a partir de 1998, para a exploração de recursos. Então, esse é um ambiente voltado para a pesquisa. A pesquisa na Antártica é muito mais visível do que a gente vê a pesquisa no Ártico. E aí que entra todo o setor de ciência dos países, porque para se estar na região é importante desenvolver conteúdo científico ali na região. Paulo, como é que você avalia na prática a relação entre ciência e geopolítica nessas duas regiões polares? Na Antártica isso é muito óbvio a partir do momento que o artigo 9º do Tratado Antártico prevê explicitamente, né? Para você ter direito a voz e voto no Tratado Antártico, você tem que fazer pesquisa. O artigo 9º está lá. Por que o Brasil tem direito a voz, voto e veto e outros países não têm? O Brasil é um dos países que faz pesquisa. Então, isso é uma maneira muito clara, muito óbvia. Olha, quem não faz pesquisa não pode fazer parte do clube, digamos assim, né? Observa que na ONU tem mais de 190 países, no Tratado Antártico tem 54, mas desses só 29 têm direito a voz, voto e veto. Por que esses 29? Porque são os que fazem pesquisa. Então, a pesquisa é a ferramenta geopolítica por excelência, né, na Antártica. Isso está explicitado no próprio tratado. Quando o Brasil constrói a nossa nova estação, que aliás ficou maravilhosa, o Brasil coloca lá, eu costumo dizer isso nas minhas aulas, coloca lá 17 laboratórios. Eu coloco 17 canhões, né? Porque a ferramenta geopolítica lá na Antártica não é o canhão, ainda, pelo menos, né? É a ciência. Então, o Brasil dá um recado, olha, nós entendemos o papel da ciência, temos 17 laboratórios, nenhuma estação no mundo tem 17 laboratórios. Então, isso fica muito claro, assim. Se a gente parar de fazer pesquisa, a gente poderia, em tese, até perder assento no Tratado Antártico. Por isso, talvez o ProAntar seja o único programa de pesquisa brasileiro que durou 40 anos. Você pode observar que os outros projetos duram aí 4, 5 anos, muda o governo. O ProAntar está financiando pesquisa na Antártica há 42 anos, se você mais preciso, porque tem essa importância geopolítica, né? Caso contrário, nós já teríamos talvez até perdido assento. E se torna uma ferramenta também quando você quer, por exemplo, barrar algum país, você não quer que aquele país participe, você quer atrasar a entrada dele no tratado, você não pode dizer, eu não quero que esse país entre porque eu discordo da política externa dele. Você vai dizer, ele não faz ciência, né? Ele não está fazendo pesquisa científica. E aí entra o cientista, gente como eu, botânicos, geólogos, para avaliar, será que esse país X faz realmente pesquisa, né? Então, o cientista acaba adquirindo uma importância para poder avaliar que tipo de pesquisa que esses países estão fazendo e servir de ferramenta, de peão nesse xadrez geopolítico para informar, olha, realmente esse país não faz ciência ou faz ciência, deve ser admitido, não deve ser admitido. No Ártico, como a colega já frisou, Gabriele, no Ártico é diferente porque não existe o tratado, né? Então, a ciência ela tem um papel um pouco mais sutil, como, por exemplo, à medida que o gelo vai derretendo, vão abrindo novas fronteiras para você explorar gás, petróleo. Você vai precisar de tecnologias novas, cada vez mais complexas, para explorar em regiões mais ásperas, digamos assim, né? E aí entra a ciência para achar soluções também. Da mesma maneira, para estudar as mudanças de clima que estão acontecendo no Ártico, que algumas são, inclusive, irreversíveis. Eu acho que vocês já começaram a adiantar um outro ponto até que é super relevante, que é sobre essas diferenças fundamentais quando a gente fala da ocupação da Antártica e da ocupação do Ártico, no que diz respeito à questão de soberania nacional e logo também de disputa por território. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre esse assunto quando a gente fala de ocupação da Antártica e ocupação do Ártico? Quem quer começar, Paulo? Pode ser você dessa vez? Existem diferenças realmente substanciais. A Antártica é o único lugar no mundo que os termos de soberania ainda não estão resolvidos. Então, a Antártica não tem um dono, né? Não é um território nacional. Embora alguns países tenham reivindicações, elas não são reconhecidas pelo tratado, né? Então, a priori, ninguém é dono da Antártica e tal. No Ártico é bem diferente. No Ártico você tem ocupação já antiquíssima, né, dos povos originários, dos Inuits, que já habitam, o povo Sami, que já habitava o Ártico há muito tempo atrás. E hoje o Ártico faz parte de territórios de países, né, como a Rússia, o Canadá, Estados Unidos, através do Alasca, enfim, os países nórdicos, que tem realmente território lá. Então tem soberania, né? Tem a bandeira da Noruega, tem a bandeira da Dinamarca tremulando no Ártico. Na Antártica nós não temos isso. Então essa é uma grande diferença. Então o Conselho do Ártico, por exemplo, é composto só de países limítrofes ao Ártico.
Então é mais difícil para um país como o Brasil, por exemplo, solicitar um assento num conselho, até pela distância geográfica. Então nós teríamos que justificar, né? Olha, fazemos pesquisa no Ártico, temos interesse, podemos trazer o nosso expertise de 40 anos da Antártica para colaborar com a pesquisa no Ártico. Na Antártica, não. Né? Na Antártica, qualquer país que se diga interessado em fazer pesquisa, ele poderá fazê-lo, né? Já que não existe uma soberania. E é interessante que é um tratado próprio, não é a ONU, né? Porque não são estados soberanos, né? Como a ONU, é um tratado próprio. E ele, no meu entendimento, por isso mesmo, um pouco frágil, né? Porque ele funciona muito na base da boa vontade dos países. Em algum momento pode ser que essa boa vontade mude e o tratado seja prejudicado. Eu acho bem interessante essa diferença, até porque nós pesquisadores, olhamos para o Ártico como um possível futuro da Antártica, como um cenário do que pode passar a acontecer com a Antártica assim que a gente tiver um fim na moratória da exploração de recursos naturais na Antártica, né? Lembrando que é a maior reserva de água doce potável do mundo. É uma região que tem grandes recursos naturais vivos, como o crio antártico, que é excelente para piscicultura, para pesca, que é a base da cadeia alimentar de outros mamíferos maiores. Então, isso tudo interfere no ciclo das criaturas marinhas que são importantes para a pesca e para a venda para o comércio, fora da região também. Estima-se que tenha grandes reservas de petróleo também na Antártica. A grande diferença é que a Antártica, assim como o Ártico, ela é muito difícil de fazer a perfuração, para fazer a extração, mas ela é ainda mais difícil porque você tem um manto de gelo permanente ali na região. Com o aquecimento global e o derretimento de geleiras vai ficar mais fácil, mas ainda assim a gente está falando de um projeto muito para o futuro. Então, pode-se imaginar o Ártico como um espelho futuro do que vai acontecer com a Antártica, né? Vale ressaltar que o Conselho do Ártico ele é composto por 8 países, né? Que são Canadá, Dinamarca, os Estados Unidos, a Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Rússia e a Suécia. Além desses membros, a gente tem a presença de povos originários que não têm poder de voto no Conselho do Ártico, mas eles podem dar seus palpites ali na região, enquanto na Antártica a gente tem os países signatários, que são membros consultivos, com poder de voto e veto, e os membros não consultivos, que apenas participam. Gabriele, quando você traz todos esses países e a gente olha para esses interesses em relação a essas regiões polares, eu queria entender um pouco mais da sua visão sobre como você enxerga o atual cenário de interesses e de estratégias que vão sendo adotadas pelos estados quando a gente fala dessas duas regiões, assim. O que é interessante a gente observar de cada um dos países que tem interesse nessas regiões é que tipo de recursos que essas regiões têm disponíveis ou quais os interesses geopolíticos relacionados a essa região e qual a demanda interna de cada país. Se a gente pega países como o Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma proximidade geográfica com a Antártica, uma afinidade até climática muito maior com a Antártica do que com o Ártico. Mas é interessante para a gente observar o Ártico se a gente tem interesse numa região que passa por situações semelhantes, né? São regiões polares. Agora, se você pega países, como eu já comentei, como Rússia, como Canadá, como Estados Unidos, Suécia, Noruega, esses países estão colados no Ártico. Não diz respeito só a interesses extrativistas, que existe, porque o Ártico é uma região que tem recursos naturais, recursos minerais importantes para o setor energético desses países, então é estratégico energeticamente, mas também por uma questão de locomoção, por uma questão de logística. O Ártico faz ali a conexão entre dois grandes rivais, entre Rússia e Estados Unidos. Você tem outros países que também estão interessados ali na região, que tem uma posição muito mais adiantada ali, como a Noruega, como o Canadá. O Canadá, por exemplo, é um estado que não está presente no Tratado da Antártica, mas eles não têm um centro de estudos antárticos. O Canadá é um país que tem ciência desenvolvida, mas eles são completamente voltados para o Ártico, porque está ali do lado deles, eles estão olhando para o Ártico. Um país que tem crescido muito fortemente nesses últimos anos é a China. Nesses últimos anos de governo, a gente viu um crescimento abismal da presença chinesa nessas duas regiões. Eles estão construindo sua 5ª estação na Antártica, o que é impressionante. Eles têm estação em praticamente todos os setores da Antártica, quase todos os setores que têm reivindicação de algum país na Antártica, eles estão presentes. Né? A Índia, que está tão distante da Antártica, ela vê toda aquela região do oceano Indo-Pacífico até chegar na Antártica como uma região interessante para fazer extrativismo de petróleo, gás natural e outros minerais na região. Então, ela coloca a Antártica na sua região de interesse. O Brasil,
por causa do Atlântico Sul, ele traz a Antártica para o seu entorno estratégico, porque a Antártica é a fronteira final do Atlântico Sul. Então, a gente vai até a África e vai descendo até chegar na Antártica. Por isso que é interessante. E tem outros países que veem essas regiões como parte de seus territórios. Os mais importantes são Chile e Argentina, porque a proximidade desses dois países é muito grande com a Península Antártica. Então, faz parte. Para eles é interessante, você também pode observar isso em países que têm territórios aqui no sul, como é o caso do Reino Unido, né? Eles têm as ilhas ali na região, por exemplo, o caso das Ilhas Malvinas, está recebendo agora a construção de um novo hub antártico para chegar na região, com portos e aeroportos que estão equipados para chegar ali na Antártica. Então, eles veem essa região como estratégica, não só pelos recursos, mas também como parte de uma área de interesse perto de seus territórios. Eu acho que o que está faltando um pouquinho para a gente no Brasil é ter a nossa visão, né? Acho que os países já estão mais ou menos, a China na sua quinta... A China entrou depois da gente no Tratado Antártico, né? Já está partindo para a sua quinta estação. Você vai ter países como os Estados Unidos que tem 3 estações apenas, mas tem uma estação com 1.500 pessoas, né? Uma estratégia mais de ocupação. O Chile e a Argentina, como a Gabriele bem colocou, junto com o Reino Unido, tem reivindicações territoriais. A Noruega também tem, a França. E nós, né? Qual é a nossa posição? Nós somos o 7º país mais próximo da Antártica. A Gabriele chamou muita atenção do Canadá, né, que está olhando ali para o Ártico. Nós também estamos olhando para a Antártica. O que acontece na Antártica afeta diretamente aqui a nossa economia, nossa chuva, nossa pesca, nossas praias, né? Depende muito do que acontece lá na Antártica. Existe uma rotatividade muito grande, que todo ano muda a nossa direção, digamos assim, a cada 2 anos, né, do programa Antártico, muda também a diretoria do pessoal que fica na Antártica, né? Então tem uma rotatividade muito grande e acaba que não tem uma grande continuidade. E quando eu falo, não sou eu que falo, colegas meus falam, inclusive meu amigo lá da Escola de Carnaval, o Leonardo Matos, a gente tem falado muito que a gente precisava de uma segunda estação, que a gente precisava do nosso próprio aeródromo, né? E as pessoas falam, você tá de bobeira, que isso, imagina, não tem nem dinheiro para isso. Eu não estou perguntando se tem dinheiro, estou perguntando se a gente quer, né? A gente precisa de uma segunda estação, qual é a nossa estratégia para a Antártica? Os outros países estão desenvolvendo a sua estratégia. E a gente, né? Qual é o nosso hub, né? Quais são os nossos planos? Acho que faltando um pouco essa discussão no Brasil, levando em consideração, como a Gabriela lembrou, em 2048 o cenário pode mudar em função da queda da moratória e talvez o próprio regime de votação no tratado mude, e a gente tem que estar preparado para isso. Os outros países, eu vejo que eles estão se preparando. Perfeito. Só para quem está ouvindo a gente, o Tratado Antártico, ele regulamenta a presença dos estados nesse território e vai passar por revisão, como o Paulo e a Gabriele têm falado aqui, em 2048, que é quando vai ser discutida a exploração de recursos minerais do continente. E falando ainda dessas regiões, desses 2 extremos gelados do planeta, eles estão sofrendo mais do que qualquer outra parte da Terra os efeitos do aquecimento global. Eu queria entender, na visão de vocês, quais são as ações dos estados para abordar hoje emergência climática? Eu acho que países como os Estados Unidos, eles já têm uma política dentro do Ministério da Defesa sobre mudança climática. Existe um pesquisador chamado Michael Clare, ele publicou inclusive um livro chamado All Hell Breaking Loose, a visão do Pentágono sobre as mudanças climáticas. Eu conversando com ele, perguntei, mas como que o Ministério da Defesa, né, vai estudar o tema, já que vocês não têm na defesa biólogos, ecólogos, né? Falei, não, mas o pessoal lá no Pentágono foi estudar o assunto. Eu acho que no Brasil ainda não existe muito essa mentalidade, infelizmente. Então, até a minha presença na Escola Superior de Defesa é uma tentativa de aproximar esses segmentos, né? Nós temos as universidades que produzem conhecimento, que estão muito perto da gente, né? A Universidade de Brasília, por exemplo, tem curso de ecologia do mais alto padrão. Então, aproximar o que a ciência realmente está produzindo de conhecimento, né, puro, sem nenhum aspecto ideológico, e de que forma isso vai afetar as mudanças. Por exemplo, lá no Ártico não existe energia disponível para recongelar o Ártico, né? Então, o que já se descongelou está descongelado, né? Isso apresenta uma oportunidade e um desafio. Eu me lembro que estava em Copenhague participando de uma discussão nesse nível, e um colega falou, olha, quando teve o tsunami, lá no Sudeste Asiático, o mar recuou, as pessoas acharam ótimo, foram catar conchinha. E imediatamente o mar veio e lavou todo mundo, né? Então, nesse momento que o gelo derrete, vamos catar conchinha, vamos poder explorar as rotas comerciais, vamos poder explorar petróleo, gás, olha que maravilha, né? Mas a consequência que virá depois para o derretimento do gelo vai ser esse tsunami climático que vai colocar, né, todo mundo em risco.
Nós precisamos entender isso, mas precisamos entender isso do ponto de vista da ciência, a ciência como ferramenta geopolítica novamente. Gabriele, você concorda que a academia está um pouco de fora dessa discussão? A sensação que eu tenho é que diversos setores brasileiros eles não conseguem conversar sobre assuntos que eles deveriam estar conversando porque são importantíssimos. O Brasil é um país majoritariamente agrário, quase 30% do PIB do país é do setor agrário. A Antártica impacta no ciclo de chuvas do Brasil, a Antártica impacta no clima brasileiro. Uma mudança muito brusca no clima, causada por qualquer alteração na Antártica, vai impactar no nosso setor agrário, porque vai impactar nas chuvas do Brasil. Isso não é só uma questão de ativismo, e como o professor Paulo falou, realmente é um pensamento até defasado de que isso é coisa de ativista. Isso não é só coisa de ativista, isso vai impactar no bolso de setores importantíssimos para o Brasil, para a política brasileira, para o negócio. O agronegócio vai ser afetado, então isso tem que ser pensado em todos os níveis políticos que tem no Brasil. Mas isso não é algo específico do Brasil. A sensação que eu tenho é que outros países também não dão a devida importância. Inclusive, parece que eles estão contando com um degelo grande na Antártica para poder fazer a exploração de recursos naturais ali na região. Recentemente, em 2020 ou 2021, a Rússia conduziu uma pesquisa ali próximo da região que a Noruega reivindica, para saber qual que era o potencial de extrativismo de petróleo. E eles chegaram a um número aproximado, e quem financiou essa pesquisa foi um empresário do ramo energético. E o degelo ajuda isso, como tem ajudado no Ártico, a fazer uma melhor extração na região. E vai ajudar na Antártica também, só que qual o custo para a gente? Qual o custo em questão de recursos naturais? Posso só complementar uma experiência que eu tive? Assim, eu fui convidado para dar uma palestra sobre o trabalho do Brasil na Antártica, na Guatemala. Um avião pousou, estava tendo um furacão na Guatemala. Terrível, assim, quase o avião não pousa, né? E aí eles falaram, a gente está sofrendo muito com esses furacões. E quando tem furacão, é uma catástrofe para eles. As estradas se fecham, as populações ficam isoladas, não recebem alimento, então sobra muito para as forças armadas, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender, e a gente sabe que os grandes reguladores climáticos são os polos, né? O Ártico e a Antártica. E a gente precisa fazer alguma coisa. Se essas coisas estão nos afetando, a gente tem que ter voz e voto nos fóruns onde essas coisas são decididas, porque o furacão vai para cima de mim. Então, eles já entendiam que o furacão tinha a ver com o aumento da temperatura dos oceanos e que entendiam também que os polos eram os reguladores. Falaram, a gente tem que ter uma participação nisso. Eu acho que vai chegar uma hora que todo mundo vai entender isso, né? E vai precisar discutir isso mais a fundo. Isso eu espero que a gente consiga discutir isso a tempo. Pelo Tratado da Antártida, somente poderão reivindicar direitos sobre aquele continente os países que até 1991 tiverem realizado expedição científica àquela região. Oficiais de marinha e cientistas viajam a bordo do Barão de Tefé para as primeiras pesquisas, que resultarão em benefício de todos os brasileiros. Uma conquista do povo e do governo. Você ouviu agora um áudio de um filme institucional da Marinha, de 1983, sobre o Tratado da Antártida. O programa Antártico Brasileiro para Antar é o tema do nosso quadro semanal aqui do podcast, que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. Rádio Soberania e Clima. Quem vai explicar para a gente o esforço de coordenação e articulação multissetorial envolvendo o Estado, a academia e a iniciativa privada para a presença brasileira na região, além dos principais resultados alcançados até aqui pelo programa, é o capitão de Mar e Guerra, Leonardo Machado, subsecretário para o Programa Antártico Brasileiro. Vamos ouvir. É uma honra poder falar do Programa Antártico Brasileiro. O PROANTAR continua sendo o principal instrumento para a implementação da Política Nacional para Assuntos Antárticos, aprovada em 1984 e atualizada recentemente em junho do ano passado. Várias instituições de ensino e pesquisa de todo o Brasil têm participado ativamente do Programa Antártico desde a década de 80. Nos dias atuais,
A ciência antártica, coordenada pelo MCTI e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, torna-se cada vez mais importante, especialmente ao tentar responder às principais questões relacionadas às mudanças climáticas. Ademais, os processos atmosféricos, biológicos, criosféricos, ambientais e oceânicos que ocorrem naquela região afetam diretamente o território brasileiro. Compreender a Antártica e o Oceano Austral nos ensina sobre o passado e nos ajuda a prever nosso clima e meio ambiente futuros, tanto em escala doméstica quanto global. A Antártica tem possibilitado o desenvolvimento de pesticidas e herbicidas menos tóxicos, a formulação de medicamentos veterinários mais eficientes, a criação de plantas geneticamente modificadas mais resistentes ao frio e à escassez de água e nutrientes. Alterações no comportamento humano em ambientes extremos, desenvolvimento tecnológico e diversos outros conhecimentos com aplicação efetiva em ramos tão distintos quanto a indústria, a medicina e o agronegócio. Os estudos de oceanografia permitem compreender a dinâmica da corrente circumpolar antártica, que se encarrega de nutrir o oceano, por meio das 4 correntes frias que dela derivam e costeiam a América do Sul, a África e a Austrália, propiciando a vida no mar. Uma ampla gama de diferentes áreas do conhecimento foram estudadas com sucesso ao longo dos anos, resultando em um programa consolidado com intensa produção acadêmica, contribuindo significativamente para a ciência antártica, com desenvolvimento de pesquisa científica relevante por brasileiros. Isso é o nosso programa antártico, é o programa antártico do Brasil. Bem, agora que o capitão de mar e guerra Leonardo Machado resumiu para a gente o trabalho do Proantar até aqui, eu queria entender o que, na visão de vocês, ainda é preciso investir para assegurar a presença brasileira na Antártica. Eu estou há 10 anos, com muita alegria, trabalhando no Proantar, ajudando a gerar esse conhecimento. Porque o comandante Leonardo citou vários avanços que a ciência trouxe, né? De herbicidas, potenciais usos econômicos, né? De coisas que a gente encontra na Antártica. E isso é o trabalho dos cientistas. Aí entra o MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o gestor da parte científica através do CNPq, que fornece as bolsas e o dinheiro para a pesquisa científica, que é a grande ferramenta geopolítica. Não adiantaria termos uma estação com laboratórios, termos navios polares, se não tivéssemos ali os cientistas para trabalhar. É isso que dá visibilidade e garante esse nosso assento no Tratado Antártico. Se nós chegássemos a terminar o Tratado Antártico e não tivesse nada para mostrar, o que vocês fizeram? Não fizemos nada. Mandamos um navio lá para tirar retrato. Não adiantaria nada, né? Perderíamos o nosso assento. Então, aí mostra o reconhecimento, né, da importância da pesquisa científica. E é essa pesquisa que vai nos permitir balizar melhor a possível ocupação e a exploração da Antártica no futuro. Nós somos o 7º país mais próximo. Nós temos que estar lá de olho, dizendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como deve ser feito, aconselhando, né? Afinal de contas, nós temos uma experiência já de 40 anos na Antártica. Então, acho que eu falo do comandante Leonardo muito feliz em vários aspectos, nesse principalmente, lembrar que a ciência é a grande ferramenta geopolítica. Gabriela, eu também queria ouvir a sua opinião sobre os investimentos que ainda precisam ser feitos para a gente assegurar a presença brasileira na Antártica. Em 2012, a nossa estação brasileira Comandante Ferraz sofreu um incêndio de proporções catastróficas, né? Infelizmente, levou a vida de 2 trabalhadores da estação, 2 militares, e foi praticamente toda destruída, com exceção de pequenos módulos que não estavam ali conectados à estação principal. A gente perdeu, né, o nosso local de trabalho na Antártica, mas para não correr risco de sair do Tratado da Antártica, porque a gente não estaria produzindo pesquisa na região e de até causar violações ambientais por causa do lixo produzido, a gente fez a limpeza do local sem ter qualquer problema, e nós reconstruímos a nossa estação. Então, é como se o Brasil tivesse basicamente construído o Brasil construiu 2 estações na Antártica. Né? Uma, infelizmente, foi destruída, mas a outra a gente tem, e é uma das estações, não há estação mais moderna atualmente na Antártica. É a Comandante Ferraz, atual, belíssima, mas mostra o esforço que o Brasil teve em continuar no projeto. E é um projeto que ele não altera, é um projeto de Estado. O professor Paulo já tinha comentado anteriormente, muda governos completamente diferentes, né? A adesão brasileira ao Tratado da Antártica é uma adesão feita durante a ditadura militar pelo presidente Geisel, mas a reconstrução ela foi feita durante o governo da Dilma Rousseff. Então, são governos
amplamente opostos, e esse projeto continua. Então, esse é um ponto interessante, que a gente tem essa vontade de estar na Antártica, só que o que a gente precisa é olhar para essa região, é discutir com a sociedade civil o que é a Antártica, qual a importância da Antártica, porque isso não é um luxo do Brasil, não é. Então, falta a gente trazer, a gente divulgar mais, difundir mais. Existem iniciativas hoje entre professores do setor da educação para trazer isso para as escolas, para trazer isso para o ensino médio, até mesmo nas faculdades. Eu vejo muita falta, muita carência de se falar de Antártica. Mesmo no curso de Relações Internacionais, a gente praticamente não vê nada de Antártica. Então, falta essa difusão e aumentar a presença do Brasil, porque o Brasil tem interesse, sim, em buscar parceiros estratégicos, parceiros para cooperações voltadas para a Antártica que são vantajosas para o Brasil. E eu acredito que a hora é agora. Tem um ponto aqui que vocês foram trazendo ao longo desse episódio que me deixou bastante curiosa, que é o seguinte: a gente tem como uma das justificativas para a manutenção da presença brasileira na Antártica a proximidade com o território brasileiro. E aí, desperta bastante a minha curiosidade o recente interesse que o Brasil demonstrou para o Ártico. Por que o Brasil se interessa pelo Ártico se a gente não tem essa proximidade e essa influência direta na região? O que tem de tão valioso no Ártico para que o Brasil passe a se interessar também pelo Polo Norte? Vale ressaltar que, quando a gente está pensando na Antártica, a gente tem os estados que reivindicam territórios no continente antártico. O Brasil não reivindica, o Brasil nunca reivindicou. A postura do Brasil na Antártica é uma postura não ocupacional e não territorialista. Ela é voltada para a ciência, ela é feita totalmente dentro dos moldes do Tratado da Antártica. Então, quando a gente pensa no Ártico, a gente pode pensar por esse mesmo caminho também, porque a gente não tem interesses ocupacionais, a gente não vai reivindicar regiões no Ártico, a gente não precisa disso. Assim como a gente não precisa reivindicar territórios na Antártica para estar presentes na região, basta a gente observar o que acontece lá para pensar no que vai acontecer na Antártica, para pensar no que vai acontecer com a questão da governança polar, o futuro dos polos, pensar em como essas relações que são altamente codependentes, porque apesar dos estados terem interesses nessas regiões, eles não podem simplesmente entrar e explorar, porque eles precisam de cooperação, eles precisam de um mínimo grau de entendimento para ter essa presença regional. Então, o diálogo com os outros estados, uma geopolítica bem estabelecida e um interesse bem estabelecido, bem discutido internacionalmente, ele é necessário em qualquer uma dessas regiões polares. Por isso que o Brasil estar no Ártico, ele não é só uma questão de tem interesses comerciais ou tem qualquer outro tipo de interesse, mas pensar em geopolítica polar é importante. O Brasil é um país de proporções continentais, nós somos um dos maiores países do mundo, a gente tem uma grande demanda interna por recursos, a gente tem vários potenciais, a gente pode pensar no Brasil como um país potência, com diversas possibilidades para o que a gente pode fazer no Ártico, e agora é um excelente momento. Eu vou falar como biólogo também, né? Não só mais como estudioso da geopolítica. Existem uma série de temas de pesquisa na Antártica que só podem ser completamente entendidas com o seu contraparte do Ártico. São as chamadas espécies bipolares. Existem espécies bipolares de plantas, existem espécies bipolares de peixes, existem espécies bipolares de vários organismos. Então, nós nunca vamos conseguir fechar certas questões técnicas da ciência sem investigar lá os seus contrapartes, as bipolares. Então, existe fluxo gênico entre o Ártico e a Antártica. Vai parecer estranho, quase 17 mil quilômetros de distância, mas as plantas que eu estudo na Antártica estão se reproduzindo também com as plantas do Ártico. Então, para a ciência, existe um grande interesse. E a comunidade científica, há muito tempo, já se posicionava a favor de que o Brasil tivesse uma presença no Ártico. Mas um grupo pequeno de pesquisadores e de apoiadores foi aí articulando de forma que nós conseguimos convencer o governo, digamos assim, porque era importante a participação. O Brasil é a única das 10 maiores economias do mundo, não tem nenhuma participação no Ártico, né? Claro, o Brasil tem uma expertise antártico de 40 anos, que pode ser aplicado aos problemas que o Ártico enfrenta hoje. Temos pesquisadores polares de renome que podem chegar ao Ártico e oferecer sua contribuição. O Brasil é tradicionalmente uma potência climática, onde nós entendemos do assunto de meio ambiente, entendemos a questão do clima e podemos trazer essa expertise para o Ártico também. O derretimento lá do gelo vai causar mudanças geopolíticas importantes, diminuindo a importância do canal de Suez, diminuindo a importância talvez até do canal do Panamá.
novas rotas vão se abrir, novas oportunidades comerciais vão se abrir. O Brasil já tem uma mina de cobre lá, da Vale, muita gente não sabe disso, né? O Brasil tem uma mina de cobre, de níquel, é subártico, mas é ártico, digamos assim, né? Então já temos uma presença lá. De que forma essas rotas comerciais podem afetar o Brasil, que é um país que tem uma costa atlântica enorme, né? Quais são as oportunidades? Singapura, por exemplo, está no Conselho do Ártico, Singapura produz navio, né? Eles estão de olho nessas rotas comerciais e o Brasil, como a 10ª maior economia do mundo, não poderia ficar fora desse fórum, de observar o que está acontecendo lá, até porque, como eu falei, os polos são os reguladores do clima. Então, a gente tem a Antártica há 40 anos, no meio do caminho nós temos a Amazônia, né, e lá o Ártico. São os 3 grandes reguladores, digamos, do clima do planeta. O Brasil tem presença forte na Amazônia, presença forte na Antártica, e estávamos ausentes do Ártico. A grande novidade hoje é a nova rota polar chinesa, a rota da seda polar, né? Da iniciativa One Belt One Road para escoamento de produtos chineses e para o comércio internacional, ela agora vai passar a incluir o Ártico e a Antártica. Isso foi anunciado pela China recentemente, né? Inicialmente tinha previsão de que o Ártico entraria nessa rota, mas agora a Antártica vai passar a fazer parte dessa rota também. Então a gente tem talvez a mais importante rota comercial do mundo para escoamento de produtos passando pelas 2 regiões. Isso só aumenta a importância desses 2 lugares, porque agora os polos fazem parte, sim, de rota de produtos, de escoamento comercial. Bom, diante dessa fala de vocês, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas antes disso, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Gabriele, o que você gostaria de quem está ouvindo a gente até aqui levasse desse episódio como uma reflexão? Primeira coisa é pensar nos polos como parte importante da geopolítica mundial, parte importante do clima, né, do meio ambiente, mas também importante para a economia e começar a pensar nessas 2 regiões como regiões tão importantes quanto qualquer outra região do mundo. A gente ainda vai falar muito sobre a Antártica, vai falar muito sobre o Ártico, mesmo a gente pensando que a gente está longe desses 2 lugares. A gente não está longe de praticamente lugar nenhum hoje em dia com as nossas redes de comunicações, mas também com a influência climática, pensando também que não só essas regiões impactam no clima brasileiro, mas o Brasil impacta também no clima dessas regiões. Então, o que é feito aqui vai ter um impacto no Ártico e na Antártica, climaticamente falando. Então, não é irrelevante para a gente. A gente tem que pensar nessas áreas distantes do mundo como áreas que fazem parte da geopolítica global. Essa foi Gabriele Marina Molina Hernandes, que é pesquisadora associada na Escola de Guerra Naval e doutoranda em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal Fluminense. Gabriele, muito obrigada pela sua participação. Um prazer enorme receber você aqui no Conexões para Convergir. Obrigada por poder falar desse assunto que me é tão querido, gente. Obrigada. Paulo, eu também queria ouvir suas considerações finais. Qual é a reflexão que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Gabriela, eu quero escrever um livro chamado assim... Too big, too close. Grande demais e perto demais. A Antártica ela é grande demais e está perto demais para a gente fazer de conta que ela não existe. 14 milhões de quilômetros quadrados, maior reserva de água doce do mundo. A gente pensa que está na Amazônia, né? Não, a maior reserva de água doce está na Antártica. Reserva de gás, de petróleo, pertinho da gente. E a gente nem sequer lembra que ela existe. Então é importante, eu gostaria que as pessoas lembrassem que ela existe, falassem dela, entendessem, como a Gabriele colocou muito bem, que isso é um investimento para o futuro do planeta e do país, né? Tanto é que as grandes nações do mundo, as maiores economias do mundo estão presentes na Antártica. E a nossa ida agora para o Ártico complementando, né? Também entender por que estamos lá, o que estamos fazendo. Eu gostaria que as pessoas lembrassem disso. Grande demais e perto demais para fazer de conta que não existe. Paulo Câmara é atual coordenador do projeto de pesquisa no âmbito do Programa Antártica Brasileiro, o ProAntar. O Paulo também é professor associado no Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e da Escola Superior de Defesa. Paulo, um prazer enorme receber você aqui no Conexões para Convergir. Muito obrigada pela sua participação. Sou eu que agradeço. Queria, falar desse assunto é sempre uma alegria para mim. Agradecer a minha colega Gabriele Hernandes, que brilhou aí também conosco. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês realmente estão indo muito bem. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre conosco. Muito obrigada. Vocês também podem sempre contar com a gente aqui no Conexões para Convergir, que vai ficando por aqui. Se você que está ouvindo a gente gostou dessa conversa, compartilhe o episódio com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que também vai curtir tudo que foi dito por aqui. Na próxima semana eu tô de volta com o 3º episódio dessa temporada. O
Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. Nesse episódio, usamos áudio do canal Arquivo Nacional no YouTube. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. Produção executiva, roteiro e edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pussar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Dicas, sugestões para o podcast é só escrever para podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!